E já me adaptei, né? Já sou daqui mesmo, natural daqui quase, né? Terra gostosa, né? Nossa, eu vou morar aí, hein? Quero passar os meus últimos 50 anos aí nessa terrinha boa, tá? Terrinha boa, de gente boa, Aqui. né? Hum. Simone, vamos lá. Conta um pouquinho pra gente da tua infância, né? Como que foi a tua infância? O que que aconteceu? É, o que que você teve que passar na tua infância? E como que você chegou, que você passou por alguns lugares aí na tua infância? Tá, vou por partes, que é bem longa a história, né? Vou resumir um pouco, né, da minha história, porque senão eu ficaria aqui a noite inteira contando, né? Eu, com uns 7 anos de idade, na verdade, né, eu morava com a minha mãe lá na Lapa, no Paraná, né? E até então, daí lá eu me criei desde bebezinho até os 7 anos de idade, com a minha mãe, né? E depois dos 7 anos de idade, eu fui resgatada pelas minhas primas e tio, que o meu pai mandou ir buscar, né, lá no Paraná, meu irmão. Só que daí meu irmão não optou em ir embora com eles e no lugar do meu irmão fui eu, né? Daí eu fui embora lá pro norte do Paraná, fui morar com meu pai, né? Fiquei um tempo lá morando com meu pai, convivi com meu pai um tempo, né? E depois desse tempo lá, daí eu fui morar com as minhas primas em Curitiba, já estava meio adolescente, dos 9 até os 12, 13 anos eu convivi em Curitiba, daí com as minhas primas, né? Elas já eram mais responsáveis pela minha vida. Daí nesse meio tempo lá, tinha uma infância legal, eu brincava, me divertia, tinha uma infância de criança, né? Como que hoje em dia não tem isso, né? Foi bom Então, para mim, sabe? Foi uma então você ficou com a sua mãe até os 7 anos de idade só. 7 anos, desde que eu nasci até os 7, só na verdade. Aham. Daí, nesse meio tempo, daí que eu tive uma história de vida mais prolongada, porque daí eu fui morar com meus parentes, né? Já não tive aquele amor de mãe. Na verdade, nunca, né? Tive aquele afeto pela minha mãe grande, e nem assim a minha mãe por mim, porque na verdade o destino nos separou, né? Tipo, levou eu para uma direção diferente, né? Fui morar com as minhas primas, que era como se fosse a minha mãe, na verdade, né? Porque o afeto e o amor foi elas que me deram, né? Então ali foi criando uma história, um vínculo. Minha mãe me visitava, claro, lá em Curitiba, me via, mas não era aquele amor de mãe para filha, porque as minhas primas preencheram o meu coração com esse afeto, sabe? Daí meu pai também me ajudava no que era preciso, assim, sabe? Mas também não era aquele pai presente, né? Era ausente, na verdade, né? Nunca me deu aquele amor, aquele carinho de filha que eu precisava, né? Na verdade. Daí, desse meio tempo, dos 14, eu fui morar com a minha mãe, de minhas primas, sabe? Comecei a aprontar um pouquinho na minha adolescência, sabe que todo adolescente, né? Entra naquela rotina de querer, né? Um pouquinho sair mais fora do caminho. Então, minhas primas devolveram para minha mãe. Daí, eu fui morar com a minha mãe, fiquei um ano só com a minha mãe, nesse meio tempo, né? Aonde já tem outro rumo a minha história, né, mana? E foi Daí, já a minha fácil. infância. E foi fácil você Não, voltar daí aos 14 anos e ficar com a sua mãe, porque você ficou 7 anos longe dela, né? Foi fácil você é verdade. voltar e ficar esse um ano ali com ela novamente? Não, não foi fácil. Porque, na verdade, ali foi um tempo bem complicado, né? Porque naquele tempo ali a minha mãe era uma pessoa espírita, sabe? Ela mexia com cartas, coisas que não agradam, sabe? A Deus, na verdade. Ali era uma casa muito conturbada para mim. Eu sentia, sabe? Porque ali havia briga, havia discórdia, né? Então ali era a briga do meu padrasto com a minha mãe. Então ela não deixava eu sair, não deixava eu pisar o pé na rua. Tudo que acontecia era só eu, né, que apanhava, né, que levava sempre as piores chibatadas, como dizia, né? Daí eu tinha meu irmão também junto, né? Só que meu irmão nunca acontecia nada. Então ali aquilo, conforme ela fazendo mal para mim naquele tempo, né? Às vezes eu pensava que era assim que ela estava me protegendo, mas assim estava me sufocando, né? Só que, na verdade, eu tinha uma mente mais aberta, mais evoluída, uma criança assim mais para frente, não uma criança que hoje em dia tem assim a mente pequena, né, quer brincar. Já era uma pessoa bem mais responsável, que cuidava do meu irmão quando ele era pequeno, né, as coisas ajudava a minha mãe. Só que daí ali então eu tentei fugir acho que umas 3 vezes de casa e nunca dava certo, sabe? Eu ia, minha mãe me achava, eu ia, minha mãe achava. Até que uma vez eu consegui. Com 14 anos eu saí de casa, aonde eu vim parar nessa terra aqui. E tô aqui 19 anos já, né, mano?
19 anos. É um tempo bem longo, né? Experiências. Tipo, eu amadureci. Tipo assim, eu vim pra cá, mas foi nesse trajeto que eu vim criando coragem para sobreviver, né? Mas nesse trajeto teve muita pedra, muito espinho, muita dor, que todos nós temos, né? Não foi fácil. História de ninguém é fácil, mas a minha foi uma história muito longa, sabe? Um trajeto bem dolorido mesmo, sabe? Então, Simone, você está contando para gente que desde pequena, então, você teve um processo muito dolorido, porque você saiu com 7 anos de Verdade. casa, foi morar na casa dos parentes, por mais que seja parentes, a gente sabe que é uma transição para uma criança, e você está nos contando É, que com 14 anos você saiu da sua casa e foi parar em São Francisco do Sul. 14 anos, é. ainda a gente é muito criança, né? A gente não sabe ainda tomar decisões, a gente não sabe. Então, assim, você já estava saindo de casa e foi parar num outro lugar. O que que te levou a chegar aí com 14 anos? Na verdade, quando eu morava lá com a minha mãe no Paraná, eu namorava uma pessoa lá, sabe, mana? Hum, E lá nessa pessoa, eu fiquei, coisa de adolescente, né? Aquele sim. tempo. Daí essa pessoa veio embora para São Francisco, né? E eu nem conhecia esse lugar, nunca imaginei esse lugar na minha vida. Até que um dia o irmão dessa pessoa foi para Paraná para buscar, acho que papel do exército, uma coisa assim. E é onde a minha cabeça não parava de pensar em fugir de casa. Era aquilo lá, eu quero sair de casa, eu quero sair de Nossa. casa, eu quero me livrar da minha mãe, dessa vida que eu tô levando, que eu não suportava aquela vida que eu levava. Que hoje em dia a gente, às vezes, né, pelos maus tratos, por não ter o amor, a gente faz coisas, né, que a gente não pensa. Daí eu peguei, saí de casa e quando essa pessoa apareceu lá, eu falei, não, eu quero fugir, eu quero sair de casa, planejei tudo certinho, o dia, a hora, me ajuda, a pessoa concordou, deu, né, tá vindo junto, não sabia o que me esperava nesse lugar, não sabia como ia ser, só vim com a minha roupa do corpo e R$ 200 para sobreviver, né? E aqui eu cheguei, né, com ele, daí a mãe da pessoa me recebeu de braços abertos, né? Ficou responsável por mim, né, sem ter conhecido a minha mãe, sem nada, até onde que daí a minha mãe mandou polícia, vinha atrás de mim, conselho, coisa arada, e eu sempre falava para minha mãe, eu nunca mais vou voltar. E se você insistir, só vai ser no caixão. Eu não volto mais para essa cidade. Então, de tanto eu insistir, que daí a pessoa ficou tutor de mim, né, responsável pela minha vida aqui em São Francisco do Sul, que é uma ex-sogra minha, na verdade, que hoje ainda é como uma mãe para mim, né? Eu considero muita pessoa muito querida, sabe? Bem querida mesmo. Fiz ela sofrer bastante também. Ela tem muitas histórias minha para contar também. Muita dor de cabeça eu dei para ela por ela ficar responsável por mim, né? Porque não é fácil você não conhecer uma pessoa e ainda ficar responsável pela pessoa, né? Sim. E ela ficou, ela enfrentou junto comigo. Fiquei 2 anos com essa pessoa, mas não deu certo também, sabe? E é onde minha vida ali já começou outro projeto, né? Outro processo, né? Isso com 14, 15 anos. Quando eu vim eu tinha 14, daí eu fiquei até dos 14 até os 16 com essa pessoa. Uhum. Então parece que foi uma fuga tua para você sair da sua casa. Esse foi tipo É, um escape, uma fuga e você um foi escape. e ficou 2 anos namorando com essa pessoa em São Francisco do Sul e daí terminou. Aham. Daí não deu certo, tentamos assim, mas não deu certo, sabe? Não deu. Daí é onde que eu separei também. Já logo assim comecei a morar na casa de um, não tinha, assim, eu separei e não sabia nem para onde eu ia. Falei, o que que vai ser da minha vida agora? Daí como eu já tinha feito amizades com algumas pessoas, alguns amigos, assim, que Deus sempre colocou no meu caminho, né? Uhum. Daí foram essas pessoas me acolhendo na casa de um, abrigando na casa do outro. Ainda louvo a Deus porque Deus colocou dois irmãos e uma pessoa que até hoje eu glorifico a Deus, que foi três anjos na minha vida, né? Que a gente morava ali na Praia Grande, alguém, assim, algumas pessoas conhecem, que ali é o Apache, que ali Sim. era uma casa. Nós tínhamos um quarto, as meninas ali, que era eu e uma outra menina, que até esqueci o nome dela, e tinha os dois irmãos que também eram do Paraná, onde me abrigaram e me acolheram como se fosse irmã deles, sabe? Cuidavam de mim, eu ajudava eles, eu trabalhava como diarista, limpava a casa para ganhar 30, R$ 25. E ali eu só fazia isso, não tinha dom nenhum ainda, como eu sou agora, né, cabeleireira.
só fazia isso, limpava a casa dos outros para sobreviver, né, na verdade. Aonde ali, até então, quando eu saía para balada, comecei a sair, curtir muito, aonde eu conheci o pai dos meus filhos, sabe? Que é os dois meninos que eu tenho, que é o Eric e é o Henrique, um de 14 e um de 12 anos. Daí você começou então, a sair, a descobrir novas amizades. E o que que aconteceu nesses teus É. passeios, nessas tuas saídas, assim? Você não estudava, né, Simone? Você só trabalhava. Até Estudou? estudava, Tá. estudei, aham, estudei até a sexta série normal, né? Continuei meus estudos aqui, porque a pessoa me incentivava, né? Essa minha sogra me incentivava sempre a estudar. Sempre falava para me estudar, e eu estudava com eles, né? Só que um dia eu, né, como era bem levada, aquela de sangue quente, não levava desaforo para casa, era brigona, batia de frente. Uma vez eu fui expulsa da escola, sabe? Fui expulsa da escola, daí depois a minha ex-sogra falou para mim continuar estudando, incentivando tudo isso, onde eu fiz o supletivo à noite, sabe? Que daí eu podia fazer à noite, não naquele horário, porque eu já tinha sido expulsa da escola, né? Daí à noite eu comecei e terminei todos os meus estudos. Graças a Deus isso eu terminei tudo, por causa do incentivo de uma pessoa que me abraçou, sabe? Me ajudou. Daí ali eu fui caminhando, né? Fui caminhando, caminhando. Com 17 anos, daí, com essa pessoa que é o pai dos meus filhos, eu já engravidei do meu filho, né? O Eric, na verdade, eu quis ter meu filho, entendeu? Foi, Uhum. eu quis ter ele, eu engravidei dele, né? Só que todas as duas gravidez minha foi bem complicada. Porque, tipo, eu quis, mas ao mesmo tempo que eu quis, assim, era uma guerra espiritual comigo, entendeu? Ao mesmo tempo, aquelas coisas falavam para mim não ter meus filhos. É um pouco difícil falar. Só Então, que daí, com o então tempo, assim, você passou um processo de gravidez muito nova, onde você não sabia o que estava, se você não estava sabendo lidar com aquilo. é verdade. Porque, na verdade, assim, a gente muito nova, a gente quer uma coisa, às vezes, assim, não é o que a gente quer mesmo, é a emoção do calor, né? É a emoção, assim, na hora, eu quero ter um filho, mas não era bem assim, né? Quando eu tive o meu primeiro filho, assim, várias vezes, assim, eu tentei, né, não ter ele, até que o segundo foi a mesma coisa, era uma guerra muito grande comigo, sabe? Tentei várias vezes assim e não deu certo, mas veio acontecer dos meus filhos, né? Nascer, hoje tem saúde, né? Com a graça de Deus estão aí, grandes, bonitos, saudáveis, né? Fiquei casada com o pai deles por 8 anos, na verdade, né? Fiquei casada não no papel, mas só amigada, né? A gente teve uma vida longa, construímos, né, a nossa vida, etc e tal. Só que também não deu certo. Não deu certo, porque também aconteceu várias coisas assim, sabe? Que ele tinha dependência, né, com outras coisas de química, aonde assim não conseguia encaixar naquela vida dele. Só que ao mesmo tempo, quando eu comecei a saber, descobrir que ele fazia essas coisas, o inimigo trabalhava na minha mente para me derrubar, ficar igual ele, sabe? Falava assim, já que ele tá assim, eu também vou ficar assim. Só que ao mesmo tempo uma voz boa falava: "Não, não faça isso. Não destrua a tua vida", entendeu? Aonde eu comecei ali só vender droga, vendi. Comecei ali naquele tempo com ele, comecei a fazer coisas erradas num bairro aqui, comecei a fazer por causa desse casamento, aonde que me levou a me destruir, na verdade, né? Fiquei esses 8 anos nessa vida, assim, digo, teve momentos bons, teve, mas teve muito mais momentos tristes para minha vida, entendeu? Porque foi onde eu conheci o mundo, a droga, o álcool. Só não saía para baile assim quando estava casada, mas levou a eu fazer essas coisas, né, que não agradava a Deus. Então, depois desse tempo, a gente ficou um tempo junto, daí onde não deu certo, a gente separou, né? A gente já é separado há acho que mais de 13, 14 anos por aí, né? Eu tô bem, graças a Deus, ele também tá bem. Né? A gente tem uma amizade legal, nada um contra o outro, a gente conversa até então por causa dos nossos filhos, né? A gente sempre assim que pode, né? A gente tá se envolvendo por causa dos filhos, né? E tentei ajudar de várias formas, internando, levando para clínica. Não deu certo, sabe? Quando não é para ser, não adianta que não é. Daí, depois desse tempo, quando eu separei dele, meti o pau, como falo, o pé no balde, né?
Daí eu caí no mundo de vez. Daí eu caí feio mesmo, assim, sabe? Porque eu já moro aqui nessa casa onde eu moro mesmo, que eu comecei a fazer tudo minhas loucuras da minha vida, sabe? Ô, Daí Simone, comecei a curtir minha vida. é interessante que você nos contou, porque assim, as mulheres, elas passam por vários problemas na gravidez. E é muito legal isso que você contou, porque você também passou muita dificuldade, você ficou grávida muito nova, você passou, teve uma história de vida, de infância, né, bem conturbada. E isso é muito legal você contar pra gente, porque tem muitas mulheres que passam pelas mesmas situações. Então, às vezes, engravida, até pensa, meu Deus, como que eu vou ter? Olha, né, vou tirar ou não vou ter, não vou. É uma luta, como você falou, interior, porque aquilo às vezes não é planejado, ou tem a situação, né, do seu marido que estava passando por dependência química e você ainda tinha que cuidar do seu marido. Então é bem importante você contar isso para nós, porque tem muitas mulheres que passam pela mesma situação. A gravidez, ela é algo muito difícil para as mulheres, né? Não é É tudo verdade. alegria, né? Então a gente passa por É verdade. muita dúvida, muita angústia, e isso faz parte da vida das mulheres. Então você teve que ficar com seu marido dependente químico, tentou ajudá-lo e não conseguiu. Não, não, porque na verdade ele até conseguia ficar um tempo assim de pé, mas sempre nesse meio tempo ele caía. É onde ele conseguia afetar a minha vida, sabe? Assim, me entristecia. Os filhos também presenciava a gente brigando dentro de casa, onde começava a agressão com faca, com eu pulava, ele pulava em mim, me machucava. E não era legal, porque as crianças via isso, entendeu? E, tipo assim, as crianças até nesse meio tempo cresceram um pouco, assim, meio disturbadas, assim, eu digo, porque presenciou tudo isso, Sim. né? Porque a gente tenta ajudar quem quer ser ajudado, né? Daí quando a pessoa não muda, daí não tem como a gente continuar um casamento ali, insistindo no mesmo erro e sofrendo, e daí ele já vendia as coisas dentro de casa, pausa droga, etc e tal. E era muito dolorido para mim, sabe? Porque uma mãe, né, ver os filhos vendo aquelas coisas, não tinha como, sabe? Que daí, tipo, cansou a minha mente, o meu corpo, a minha alma, esgotou, na verdade, sabe? E eu achei que para mim não era a vida aquilo que eu estava levando, porque eu dava o meu melhor e não recebia em troca a mesma coisa, né? Só estava ali me prejudicando, entendeu? E, na verdade, as crianças, assim, foram muito criadas, assim, com amor, carinho, ele sempre deu, não posso especificar nisso, ele nunca fez mal para as crianças, sempre deu amor e carinho para eles, é um pai, assim, bom, sabe? Na verdade, assim, é só isso que estraga ele, na verdade, é só isso mesmo, porque o resto, assim, não tem do que falar, sabe? Porque, na verdade, é uma luta, como falei, as pessoas não conseguem sozinho, né? É uma luta espiritual, na verdade, né? É algo dentro que grita, pede, a carne, a sede, entendeu? E naquele tempo eu não entendia isso, como eu entendo hoje, entendeu? Naquele tempo eu só julgava, só falava, mas sempre ali do lado, ajudando, caminhando. Ele se internou em clínica por umas 3 vezes, visitava, ia lá, levava as crianças, saía, ficava bem, mas chegava um tempo, 5 dias, caía. Daí eu falei, ai, não aguento mais. Porque daí até a última gravidez minha, que foi o Henrique, o meu filho de 12 anos, ele foi preso, na verdade, né? Ele ficou preso 6 meses. Eu tinha que ir grávida visitar ele, me submetia a fazer as coisas, né? Para agradar ele lá, levava as coisas escondido. Então, é bem complicado porque, tipo, eu passei muita luta sozinha criando meus filhos. Tipo, eu praticamente criei sozinha meus filhos, né? Mesmo ali eu traficando, vendendo droga, fazendo as coisas erradas, mas sempre pensando no melhor para meus filhos, sabe? Sempre para eles o melhor, tirando de mim para dar para eles. Mas só foi uma experiência ali, entendeu? Porque depois que eu me separei dele, a minha vida até piorou. Fiquei acho que 1 ano e 7 meses assim no mundo, onde eu caí mesmo. Ali foi minha destruição. Ali onde eu caí, achei que para mim já não tinha mais solução, né, mana? Porque eu comecei a fazer as coisas assim terríveis, né? Bebia, saía pra balada, usava droga, meu, era horrível, sabe? Uma coisa assim que a minha vida estava se desgastando, eu mesma assim, por causa de um relacionamento, né? Eu decidi largar tudo e cair no mundo. E por causa de um casamento, eu comecei a me afundar.
Me afundar, me afundar, me afundar. Fazia as coisas toda errada mesmo. Amanhecia em bagunça, não queria mais saber da minha casa, dos meus filhos. Nesse meio tempo, meu irmão aqui me ajudou, ficava aqui comigo, daí cuidava das crianças, morou um tempo comigo aqui, né? Ficava aqui, fazia comida. Tinha dia que eu não aparecia em casa. Tem dia que ele se preocupava, minha irmã não tá aqui, acho que mataram. Daqui a pouco vai chegar a notícia que mataram ela, aconteceu alguma coisa com ela, me procurava, não me achava, porque eu amanhecia às vezes drogada nos cantos aí, esquecia da vida, e eu só queria saber de curtição, usando droga, e nada disso preenchia o vazio que estava aqui. Tipo, era algo para me refugiar, que, né, veio na minha cabeça e é onde me levou pro buraco. Um buraco bem fundo, Que assim, que interessante. eu achei que aquele buraco seria. Que interessante Daí, isso que você naquele está meio tempo, contando, Simone. Que você está falando que por causa de um relacionamento que deu errado, que não era nem tua culpa, mas aquilo te afetou tanto que você acabou se envolvendo com coisas até para sustentar os teus filhos, e também isso te levou depois a se afundar para ver se você conseguia, né, tapar aquele buraco, porque você achava que talvez o fim do teu casamento era tua culpa ou alguma coisa nesse sentido e que não era. E você foi é, e acabou se viciando em bebida, em droga, né? E como é que foi? E como é que foi isso daí? Daí você foi morar onde? Você me falou que você foi morar num local ali, numa. quando eu separei dele, na verdade, eu saí curtir, eu fiquei ainda nessa casa que eu tô morando aqui, sabe? Daí, nesse meio tempo, eu fiquei aqui. Daí aconteceu muita coisa, é muito grande a história. Daí aconteceu muita coisa no meio desse tempo de separação, né? Onde aconteceu ameaças de morte, aconteceu ameaças da minha vida ser tirada, aonde eu peguei e pensei, não, eu não posso ficar aqui e prejudicar a vida dos meus filhos. Então, eu vou deixar ele com as crianças e vou embora. Decidi ir embora, assim, por optar pela minha vida e dos meus filhos. Não botar a vida dos meus filhos em risco, entendeu? Fiquei em São Francisco mesmo, morando na casa de uma pessoa que me cedeu, sabe? Sou muito grata por isso, que me ajudou bastante, me acolheu dentro da casa da pessoa. Fiquei por 3 meses lá morando. E meu ex-marido ficou morando aqui com meus filhos nessa casa por 3 anos aqui com meus filhos. Até que nesses 3 anos, meu Deus, meu, é muito longo, sabe, a história, porque aconteceu muita coisa nesse meio de 3 anos. Daí ele saía, abandonava as crianças aqui, ficavam sujos sem comida, não tinha comida para comer. Eu que vivia trazendo alimento, trazia as coisas do bom e do melhor para eles aqui. Só que eu não queria a responsabilidade de estar com meus filhos para não botar a vida dos meus filhos em risco, por causa dessas ameaças de morte. Daí é onde eu peguei e deixei a casa com ele. Achei que eu estava fazendo bem, mas na verdade estava fazendo mal, né? Porque daí ele abandonou as crianças aqui, deixava com os outros para sair, tipo, relaxou como pai, né? Daí, na verdade, daí depois desse meio tempo, eu fiquei lá com essa pessoa morando, trabalhei em vários lugares, né, para ajudar a pessoa também. Aonde eu comecei a sair, conhecer pessoas diferentes, né? Ia muito para baile, né? Ficava ali muito naqueles tempos ali, aonde até que um dia eu comecei assim conhecer bairros diferentes, até que um dia eu fui parar num bairro ali chamado do Portinho, sabe? Fui morar ali. Ali também onde eu vivia ali acabada, destruída, usando droga, cocaína, bebendo, traficando com eles. Então ali eu fiz muita coisa errada também, sabe? Ali onde que foi que daí eu conheci meu atual marido, né? Na verdade, né? Que eu tô até hoje, né? A gente já tá 8 anos, que daí a gente se conheceu ali. Ali, daí a gente logo já começou a namorar, já se amigamos, já construímos uma casinha ali, né, um portinho, tinha uma casa ali, né? Aonde a gente ali começou a focar em vender, crescer, querer pensar só em dinheiro, 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 dinheiro. Minha vida era só isso, pensar em dinheiro e ter o melhor para mim, achando que estava abafando, mas estava só me destruindo também, sabe, mano? E ali tinha muitas coisas negativas, né? Porque ao mesmo tempo que parecia ser positiva aos meus olhos, era negativa aos olhos, né, de outras pessoas, né?
E, na verdade, ele foi mais uma experiência de vida, né? Porque ali que começou uma caminhada diferenciada comigo. Que ali começou, agora vou contar meu começo, né? Agora daqui para frente com Deus. De lá para trás foi sem Deus, né? Então, Que igual eu Simone, falei, minha mãe, você acabou de relatar para gente que você viveu praticamente um inferno em vida, né? em vida, praticamente Que isso. você experimentou todos os tipos de violência, todos os tipos, né? Se destruiu, a violência que acontecia, né, da sua casa, das ameaças de morte. Então você vivia praticamente uma situação de terror, né? E Terror. aconteceu, e aconteceu que você me relatou que aconteceu algo um dia neste local no Portinho, muito interessante. O que que aconteceu lá? Que você escutou? Tinha uma casa acontecendo alguma coisa lá? O que que era? É que ali eu traficava, né? Eu vendia droga ali, para falar a verdade. E sempre quando eu sempre tive Bíblia dentro de casa, assim, ali. Eu tinha Bíblia, mas não conhecia Deus. Nunca vi Deus, nunca ouvi falar dele, mas eu tinha, né? Escutava hino, gostava de hino. Aquilo lá sempre preenchia minha alma, né? Até que tinha uma casa ali, uma casinha, onde eu passava e tinha cultos ali, sabe? E sempre quando eu passava com vergonha e correndinho, meio escondidinha, assim, ai, para eles não me ver, para me chamar, não me convidar para entrar, vou passar escondida para eles não me ver. Normal, normal. E até a gente se esconde, né? Mas é um plano de Deus, né? Daí até que uma vez eu convidei uma amiga minha, ah, vamos ali naquela casinha ali, não sei por quê, mas eu tô com vontade de ir naquela igreja ali, vamos ali. E fui. Até que ali eu comecei a conhecer a palavra de Deus, através daquela casinha dentro daquele lugar onde eu fazia as coisas que não agradavam o Senhor, na verdade, né? Porque na verdade era um plano de Deus ali, né? E comecei a ir ali, daí ali a pessoa que pregava já me convidava para ir lá nos outros cultos, que era no Banchuma, ali na Rua 10, tinha outras sedes. E através desses cultos, onde Deus começou a trabalhar, Ô, trabalhar. Simone, Libertação, Ô, Simone, ninguém sabe o poder que tem essas casinhas, esses cultos, né? verdade, o poder de Deus é grande. É verdade. É nos lugares bem simples, onde nossos olhos humanos vê que, nossa, que lugar feio, não tem nada. É aí que Deus tá, nos lugares humildes, né? Na verdade, né? Era um plano, na verdade, ali de Deus, né? Abrir aquela igrejinha ali para resgatar minha vida, né? E a vida do meu esposo, da minha família, né? Que é tudo para graça de Deus, né, mana? Daí ali eu comecei a caminhar. Comecei a buscar Deus, onde Deus me libertou de várias obras de macumba, obra de feitiçaria. Começou a tirar tudo que não prestava, começou a tipo limpar, tirar os cascalhos, tirar a sujeira. Me libertou, usava piercing, usava. Nossa, eu era igual um pinheirinho, um montadinho, sabe? Deus começou a trabalhar nas minhas vestes. Não foi o homem, eu deixo bem claro, mas foi Deus, o Espírito Santo que começou a habitar, limpando, purificando, até que um dia Deus chegou de pertinho e perguntou se eu queria mesmo realmente mudar de vida. E ali nesses cultos, quando eu ia, Deus fechava a sepultura, tampava os olhos dos meus inimigos, e Deus falava comigo muito, sabe? Com a minha família também. Onde Deus daí me resgatou, eu e meu esposo, que daí ali a gente começou a caminhar, mas era uma guerra nesse meio tempo, porque quando eu comecei a buscar primeiro, eu busquei. Daí depois eu comecei a pedir pro meu marido ir junto, né? Às vezes ele não queria que eu fosse, brigava, reclamava, até que começou a ir devagarzinho. Começou a ir, até que ele aceitou Jesus junto comigo. A gente optou, nós queremos, né? Que tem que ser por livre e espontânea vontade, queremos aceitar o nome de Deus na nossa vida, né? Onde a gente se batizou, né? Na verdade, né? Até antes do batismo foi uma guerra muito grande que aquele que aceita Jesus sabe que é uma guerra espiritual, né? Na verdade, né? Porque sabe que a tua vida não é mais tua, é de Deus, né? É uma escolha nossa, livre-arbítrio que Deus dá, né? E eu não sabia que eu era uma escolhida de Deus, né? Eu nem imaginava que um dia eu ia conhecer esse Deus, na verdade, porque eu só conhecia o lado mal. Macumba, mexia com as coisas que não agradavam a Deus. Minha mãe era espírita, meus tios eram espírita, tinha centro de macumba. Fui apresentada nas águas quando criança batizada no espiritismo, ia em centro de espiritismo.
Então era uma vida conturbada, porque eu já vim de uma família conturbada, né? Porque a minha mãe já veio com isso, né? Ela abriu o corpo dela para espíritos mal entrar nela, é onde ela lia a carta, fazia as coisas, né? E hoje, graças a Deus, já não faz mais isso, né? Foi liberta também desse mal. E ali eu comecei a caminhar. Eu e meu marido se batizamos, casamos na igreja, tudo certinho, para poder, né, ser de Jesus, fechamos as brechas, como a palavra de Deus manda, não é do homem, né? Deixo bem claro também que não é do homem, é de Deus, que é bíblico, tá na palavra dele, né? E começamos a caminhar, ficamos 8 meses numa igreja caminhando. Até que estava bem forte, buscava em monte, orava, até que então aconteceu umas coisas aí onde a gente, pum, caiu. 8 meses de igreja a gente caiu. Primeiro tombo. Por causa de olhar para o homem, né? Porque às vezes a gente está caminhando com Deus e começa a olhar. Ai, porque é novinho ainda na fé, né? A gente começa a olhar aqui e ali, ver que não tá legal. Caímos, de tanto reparar nos outros, a gente caiu por causa dessas fraquezas, sabe? Então, E depois a gente Simone, ficou 3 meses. então, Simone, você está nos Pode falar. contando que você, de um lugar de destruição, de morte, de droga, álcool, violência, violência física, violência psicológica, né? Os filhos, o marido, toda essa situação de destruição que você nos contou, você conheceu algo novo nesta casinha que transformou É tua verdade. mente e te fez ver a vida diferente e te fez ver que você era importante, que a sua vida tinha valor e que você poderia reconstruir a sua vida e ter uma vida totalmente digna. E esse Jesus que você conheceu te trouxe essa esperança, né? Então você começou a caminhar 8 meses, aconteceu alguma coisa aí que você acabou saindo, como você falou, e depois você continuou caminhando. O que que aconteceu nessa tua caminhada? Porque eu sei que muitas vezes você me contou que você desanimou da tua vida, né? Que você É, desanimou. Você tem algumas marcas no teu corpo de algumas coisas que você tentou fazer. Compartilha com a gente sobre isso também. na verdade, essas marcas eu tenho antes de conhecer Jesus. Antes. Não Então foi depois de compartilha. conhecer. Então compartilha com a Foi gente. antes. Quando eu estava no mundo, era, né, do inimigo, né, assim, das traças. Quando eu usava droga, assim, Satanás falava muito na minha mente para me tirar a minha vida. Várias vezes. Não foi uma nem duas, foi várias vezes. Eu tenho marcas aqui, ó, pulso, aqui, meus braços são tudo cortado. Quando eu fazia as coisas erradas, usava droga, me cortava. Tentei já cortar meu pulso, até chegou a estourar a veia do pulso, mas Deus é tão bom que, né? Naquele tempo lá eu já nem sabia que Deus tem um plano na minha vida de salvação, mas lá no mundo Deus já cuidava da minha vida, porque ao mesmo tempo que o inimigo trabalhava na minha mente para me tirar a minha vida, do lado direito eu sempre escutava uma voz boa falando: não faça isso, filho. Não faça isso. E mesmo no outro, vai, tira a tua vida, tu não tem mais solução, tu não tem mais jeito, ninguém gosta de você. Para que ficar nessa terra sofrendo, sendo humilhada, as pessoas falando mal de você? Para que você ficar assim? Vai, acaba com isso tudo. Eu tomava remédio, montes de remédio, assim, às vezes quando decepcionava com um namorinho, alguma coisa, ia lá, pum, ia namorado, ia tomava remédio. Tentei várias vezes me jogar em frente de caminhão na BR, drogada, assim, das carretas chegar perto, ficar buzinando, e Deus, assim, parece que me puxava, sabe? Já caí de moto, já fui atropelada. Nossa, eu andava bêbada, uma moto que eu não sei nem como, né? Eu falava assim, só Deus para guardar, andava muito louca mesmo. E nesse meio tempo que eu tentava tirar minha vida, Satanás uma vez tentou. Esse dia eu lembro como Satanás falou no meu ouvido: corta no pescoço, vai, passa a faca no pescoço, que não tem mais solução, vai, faça isso. Só que uma voz falava bem profundo no meu coração: não faça isso. Aí não, aí não. Aonde eu só desmaiei, quando eu acordei já estava na casa de uma pessoa que me recolheu, cuidou de mim, deu banho, tratou, me deu comida. E eu não fiz, porque Deus naquele momento, ele trabalhou no meu coração e não permitiu, mas o meu pulso, os braços, tudo permitiu, mas nada assim que, né, acontecesse, porque aqui é pior, porque se estourar a veia, morre na hora, né? Braço ainda tem solução, mas aqui não tem como, né?
E a pessoa, quando é de Deus, o Satanás atenta mesmo para tirar a vida dessa alma, porque é preciosa para Jesus. Pro mundo não tem jeito, pro mundo não tem solução. Às vezes pode ser que as pessoas falem, aquele ali, mais não tem mais jeito para você, joga fora, humilha as pessoas às vezes. Mas eu nem sabia que Deus me amava tanto, sabia? Nem sabia que eu era uma escolhida do Senhor, né? Na verdade, isso que me sustenta de pé até hoje, né, mana? Porque eu sei que Deus me ama e Jesus está comigo, né? Que legal. Olha que lindo. Isso que você está falando, eu queria deixar uma mensagem bem clara para todo mundo que está ouvindo. Por quê? Porque você estava num mundo escuro, né? No mundo das drogas, no mundo de escuridão, de muita dor, de muita humilhação. E o que que acontece? Tinha uma voz que te dizia que você não era especial e que você não tinha futuro, que você não tinha esperança e que você não tinha solução e que simplesmente você tinha que tirar a sua vida. E eu tenho certeza que muitas e muitas pessoas escutam essa mesma voz, dizendo: a tua história não tem sentido, a tua vida não tem sentido. E a gente quer trazer isso à memória. A gente quer dizer assim: a sua vida tem sentido, tem esperança, há possibilidade de mudar, há possibilidade de recomeçar. E você teve um encontro com um ser divino, Jesus, e que transformou a tua vida e que você começou a caminhar com ele, né? Conta pra gente agora essa caminhada, como é que foi depois dos 8 meses, foi passando, não tem muito tempo, mas dá para contar ainda bastante coisa. Nesse tempo que eu caí, eu fiquei mais isolada dentro de casa. Não fiquei na bagunça, sabe? Mas fiquei Uhum. assim, tipo, decepcionada dentro de casa, mas eu Tá. comecei a usar droga de novo, né? Caí, porque sabe que sem Deus, quando sem a presença do Espírito Santo, a gente faz a carne, né? A gente sustenta a carne, né? Não é o que agrada a Deus. Daí comecei a fazer tudo de novo. Só que até então, daí cheguei um dia, eu fui numa lotérica pagar uma conta. E lá uma pessoa me chamou a atenção. Foi uma irmãzinha, sabe? Que daí Deus falou comigo. Eu escutei a voz de Deus falando: convida ela para ir na tua casa orar. Daí eu, nova, sim, não sei, mas quem é essa mulher, sim? Como eu vou convidar essa pessoa para ir na minha casa orar? Dele não convida ela. E para a humanidade, para os olhos do mundo, era uma louca, né? Era, sei lá, uma doida, porque nós crentes somos loucos, né? Somos doidos, né? Por falar de Jesus. Daí convidei ela, marquei o dia, tudo certinho. Daí nesse meio tempo, falei: ai, Jesus, vai na frente, Senhor, vai indo na minha casa, que o inimigo não atrapalhe do Senhor ir lá fazer essa obra. Porque eu até tinha desejo de voltar, mas queria que meu marido voltasse junto, etc e tal, né? Daí fui um dia lá e busquei a irmãzinha, ela veio aqui em casa orar, orou, aonde nós se libertamos, o Espírito Santo habitou, tirou aquele demônio interior, e é onde a gente voltou para a igreja. Só que não para aquela igreja que a gente estava. Daí Deus mandou a gente para outra igreja, aonde a gente começou a dar os frutos lá. Lá começou a dar os nossos frutos, que é uma igreja aqui de São Francisco do Sul. Sou muito grata a Deus por me colocar ali, porque na verdade ali eu aprendi muito com esse pastor, que é como se fosse um pai mesmo para mim, a pastora. Me ensinaram muito da palavra de Deus. Ali, na verdade, cheguei meio cru. Eu tinha o Espírito Santo já, mas eu estava cru. Eu aprendi a palavra ali. Ali eu entendi como era Jesus, como eram os discípulos, como era Deus. Comecei a caminhar ali, comecei a caminhar. Eu fiquei ali, acho que 3 anos e meio, aonde eu também comecei a ficar bem firme a buscar Deus, pregando, louvando, fazendo a obra de verdade, sabe? E é onde eu vim, de novo, caí de novo. Mais uma vez eu tombei de novo por causa de uma cilada de Satanás. Porque Então, quando a gente Simone, faz a... Simone, você está nos contando que mesmo depois que você teve esse encontro com Jesus, que você mudou a sua vida, você teve várias partes difíceis, porque você estava aprendendo a caminhar, você estava aprendendo a mudar de vida, você estava tendo uma outra visão, de vida. Então, o que que acontece? Você estava ainda caminhando e na caminhada acontecem esses tropeços, acontecem essas recaídas, principalmente com quem tem algum tipo de vício com Qualquer drogas, isso pessoa, na verdade. qualquer pessoa. Então, você está nos contando que você é ser humano. Você é ser humano e o ser humano, ele sempre vai ter altos e baixos. Isso é verdade. Altos e baixos, Porque, né? na verdade,
quando a gente caminha com Deus, assim, a gente tem que vigiar em tudo, pensamento, atitude, gesto, andar, pensar, no falar. Numa pequena coisa, nós tropeça, porque na palavra de Deus fala que a gente cai. A gente é carne, a gente é falho, o ser humano é falho. Porque a briga nossa não é contra o vizinho, contra as pessoas, é contra o exterior. É o que tem dentro de nós que pede para toda hora estar fazendo as coisas erradas, onde a gente tem que buscar Deus para poder se afastar do mal e ser sábio, né? Em buscar as coisas do bem, né? Porque quando a gente está com Jesus, o nosso caminho tem brilho, tem luz, ele nos guia, o Espírito Santo, na verdade, nos guia, né? E quando a gente está sem Jesus, a gente não vê solução para a nossa vida. A gente acha que para nós não tem jeito. Ah, aquela ali não tem jeito. Como que vai ser liberta? Como que vai sair das drogas? Muitos falam isso, não tem jeito, mas para Deus tem. Para Deus tem jeito para tudo. Deus é maravilhoso, né, mana? Porque daí, na verdade, quando eu, né, caí, Jesus me levantou, depois eu caí de novo. Daí agora, onde eu tive o meu encontro real, que eu fiquei 8 meses afastada, depois desse terceiro tombo, fiquei 8 meses em casa nesse tempo da pandemia. Nesse Então, tempo, então espera um pouquinho para a gente encerrar com essa história que é muito legal. Como que você virou essa cabeleireira tão boa aí em São Francisco do Sul ali? O que que aconteceu? O que que aconteceu que você atende nas casas, que você é bem solicitada, agenda cheia, faz trabalhos maravilhosos? O que que aconteceu que você virou manicure? Você virou cabeleireira, manicure? na verdade, eu trabalho nesse ramo há 10 anos, né? Para mais, eu acho ainda. Em 2010 eu fiz o curso. Daí eu sempre gostei de mexer com cabelo, com unha, com tudo, né? E sempre abria um salãozinho e fechava. Abria e fechava. Daí, até nesse meio tempo é que eu abri um salão, daí fiquei uns 7 meses trabalhando aqui dentro da minha casa, numa peça que eu tenho ali fora, que era o meu salão, tudo. Daí, tipo, como eu tenho. Tava com Deus, Deus começou a falar muito comigo, na vaidade, em mim, porque cada pessoa, Deus quer a pessoa de um jeito. Cada chamado, Deus quer usar a pessoa de uma forma. Não falo de vaidade que Deus quer todo mundo igual. Não. Os escolhidos são diferentes. Deus quer de uma forma em santidade. Então, é diferente o trabalhar de Deus na vida de cada pessoa, né? Cada um, Deus chama para uma obra na terra. Então, quando a gente tá na terra, então Jesus requer, onde eu vendi meu salão, por causa do amor à obra. Parei com tudo e falei, não quero mais, vou servir a Deus, vou largar a mão do cabelo, não quero mais saber de cabelo, vou entrar em santidade com Jesus, porque ele me cobrou de mim, ele cobrou de mim, não digo para as pessoas, né, que tem que mudar, não, cada um Deus quer de uma forma, ele me queria assim, então eu achei que eu, abrindo mão do meu salão, trabalhando somente para a obra de Deus, porque eu não tinha tempo, meus trabalhos são bons, eu trabalho bastante com cabelo, tenho agenda, às vezes, esses últimos meses, Deus tem abrido as portas na pandemia, porque para muitos estão na miséria, né? Para mim, na verdade, Deus tem abençoado, Deus tem suprido, Deus tem abrido as comportas do céu, porque, na verdade, eu fiquei afastada 8 meses da igreja, né? Daí, agora, nesses últimos meses, aonde eu fui de novo, num culto aí, onde Deus falou comigo e eu voltei para Jesus. E eu tô 2 meses de novo na presença de Deus já, tomei Santa Ceia, tô tudo certinha, né? E tô buscando a palavra do Senhor. E Deus fala comigo muito, muito, porque agora a gente também tá num projeto com moradores de rua, né? E até hoje eu tive uma confirmação do Senhor que é o bom que mostra seus frutos. É aquele que tem o Espírito Santo e mostra. Porque aquele que não tem fruto está apagado. E nós está trabalhando agora com os moradores de rua, já ganhamos uma sede, uma cozinha comunitária. E eu digo assim, nesse tempo da pandemia, mana, nesse tempo eu refletia muito aqui nesse quartinho onde era meu salão. Já foi bazar também, eu refleti muito. Deus falava muito comigo, porque o espírito da depressão me rodeava. Ele queria que eu, na verdade, caísse de cama, me afastasse das pessoas, que eu não conversasse com ninguém, porque Deus sempre envia as pessoas pelo WhatsApp para mim conversar sobre casamento, sobre dar conselho. Eu destruída e Deus querendo mandar mais BO para mim ajudar, pensa, né? Porque ele sabe da minha capacidade de ajudar as pessoas, né? Daí, nesse meio tempo, eu falei para Jesus, eu não aguento mais essa vida. Eu quero voltar para os caminhos, eu quero mudar de vida.
E Deus, na verdade, assim, eu digo para você, eu tô bem feliz mesmo, assim, de estar vivendo, porque eu tava destruída, tava me afundando de novo nas drogas, bebendo, fazendo tudo quanto Satanás queria. Só que Jesus entrou na minha vida de novo, me libertou num culto, deixo bem claro, num culto ele restaurou minha vida, e hoje eu digo que eu sou feliz com Deus. Sem ele eu não sou nada, né? Porque sem a presença do Senhor eu não sou nada. E é tão legal que a nossa amizade assim cresceu através, né, de eu ir na tua casa, fazendo a tua unha, e Deus sempre me via nas casas das pessoas para falar do amor dele, casa de pessoas espíritas, pessoas de terreiro, pessoas católicas, vários tipos de pessoas Deus me envia para mim estar falando do amor de Jesus, o meu testemunho de vida para essas pessoas. E é legal porque a gente tem uma comunicação, né? A gente se conheceu através do meu trabalho, né? E hoje estamos Sim, aqui falando sim. Sim, a a mesma Simone, coisa, né? um dia a Simone foi na minha casa, e daí lá em São Francisco do Sul, e daí ela estava fazendo a minha unha, e eu estava fazendo uma maratona de um seriado do Sansão e Dalila. Daí eu lembro que você perguntou assim, você está assistindo a Sansão? É Sansão? Daí eu falei assim, é Sansão e Dalila. Então, o que que acontece? Na pandemia, a Simone, ela relata que ela passou um momento de muita reflexão, e ela queria de novo um sentido para a vida dela. E foi num culto que ela pôde entregar a vida dela novamente para Jesus, agora na pandemia, e ela mudou a vida dela totalmente. Ela está com um projeto agora com moradores de rua, eles estão com uma cozinha comunitária, eles vão visitar 3 vezes por semana, dão todo o apoio na questão da alimentação, da roupa, daquilo que eles precisam, e também vão cobrar, é lógico, do governo que eles façam alguma coisa aí no município. Mas o engraçado, Simone, que é assim, sabe o que que eu percebo? Você gastava muito tempo da sua vida né, com coisas ruins, certo? E, Verdade. e aquele que é muito perdoado, né? Aquele que é muito perdoado, ele se doa, sabe por quê? Porque a gente sabe da onde foi perdoado, a gente sabe da onde saiu. Então, é como você estava falando para mim, a gente não consegue ficar nas quatro paredes, a gente precisa sair, a gente precisa sair das quatro Verdade. paredes, porque a gente precisa fazer esse amor transbordar para fora, né? Então a gente comentava isso ontem lá em casa e nós dizíamos uma para outra, né? Não dá para ficar, porque esse amor precisa explodir para fora. Então, muita gente ama futebol, muita gente ama outras coisas, mas nós que já amamos coisas ruins fora, demos o nosso tempo da nossa vida para fazer outras coisas, nós sabemos que nós precisamos dar o nosso tempo para fazer as coisas de Deus, né? Para mostrar o amor de Jesus para essas pessoas, porque as pessoas estão sedentas de amor, elas precisam escutar que a vida delas tem sentido, que a vida delas são importantes, que elas são especiais. E nós temos que sair para fora mesmo, né, Simone? E gritar para o mundo isso. E você está fazendo um projeto maravilhoso com os moradores de rua, e isso está crescendo no teu coração de uma forma muito bonita, né? Verdade, mana. Porque quando há arrependimento, agrada a Deus, né? Que possa todos, né, nesse momento estar ouvindo essa live. Nunca é tarde para se arrepender, né? Porque às vezes tem pessoas que estão em um momento de escuridão agora, pode estar assistindo e pensando que para Deus, né, não tem jeito, sei lá, acabou a sua vida, acabou a sua história. Mas foi nesse tempo de pandemia que Deus trouxe a humanidade para nós parar para ouvir mais, ler mais Bíblia, orar mais, sentir Deus. Porque o povo estava muito despercebido. Então foi nisso que Deus permitiu vir essa praga, que vai vir muitas outras, né? Quem é conhecedor sabe, para nos aproximar da palavra. Porque no últimos tempos a gente tem que se consertar, porque vai ficar pior as coisas. A gente sabe que vai só piorar, não tem tendência a melhorar. Mas os escolhidos e viver na verdade, Deus vai suprir, Deus vai guardar, Deus vai proteger, né? Só que a gente não pode questionar às vezes o porquê a gente passa isso. Ai, não aguento mais. Ai, por que tanta prova? Porque Deus dá prova a quem ele aprova, né? E se ele deu um fardo para você carregar, ele sabe que você vai conseguir carregar, porque a vitória vem na frente. Logo depois vai vir a vitória. Às vezes ele tem que suprir esses espinhos no caminho para a gente poder sentir na pele, porque se não tiver um espinho, a gente se acomoda. Então Deus sempre vai deixar um espinho na nossa carne, doendo,
para a gente lembrar de onde ele nos tirou, né? Porque senão não tem como a gente lembrar que o nosso Deus está acima de nós, né? É. As pessoas esquecem o nosso Deus, né? Que se apegam muito nas coisas da terra. E isso aqui vai ficar tudo. Então a gente tem que se apegar com o Espírito Santo, porque a gente precisa dele para nos consolar nos momentos de angústia, né? Porque sem ele não tem como viver. É bem Nossa, complicado. É só ele que nos dá sabedoria, né? que legal, Simone. Eu te agradeço demais de você compartilhar a tua história conosco. E eu imagino o quanto é difícil falar, né, da sua própria história. Mas eu tenho certeza que muitas pessoas se edificaram com a tua história. Por quê? Porque você nos relatou Amém. que Eu você creio. saiu da escuridão, do fundo do poço, e Graças você a Deus. descobriu que a tua história tem sentido, que a tua história tem valor. E eu queria terminar a nossa live da tua história real dizendo, contando um pedaço da tua história que você contou, que como uma moradora de rua no teu projeto agora. Você falou assim que no momento da pandemia a gente sabe que não pode ter contato físico. Só que você falou que foram levar comida e essa mulher, ela simplesmente, ela precisava de um abraço. Ela precisava. Verdade, E você falou que mesmo nesse momento de pandemia, verdade. você disse assim: Deus, eu vou abraçar porque eu não posso, eu preciso abraçar. E você abraçou ela, e você abraça ela quando você encontra com Passei ela sem toda medo semana, nenhum e não me pelo, arrependo. pelo desespero que ela está passando, né? E aquele amor que você Verdade, recebeu quando Tati. você estava na escuridão, né? Quando você estava passando por aqueles momentos tão difíceis, com droga, com álcool, com violência, você recebeu aquele amor de Jesus e você abraçando ela, você está passando aquele amor que você recebeu, porque você acredita que a Tem, história dela também tem valor e que a história dela pode mudar. tem. Então Pode mesmo. eu quero finalizar nossa live dizendo isso. Da mesma forma que você foi acreditada, você também quer que essa outra pessoa seja acreditada e que a história dela seja real, seja especial, seja única e significativa. Então, eu quero te Glória a Deus. agradecer É verdade. por você ter aceitado o convite, né, de contar a tua história. E quero que você deixe um recado para sua família ou para os ouvintes aí para a gente encerrar. Quero deixar um versículo da Bíblia bem curtinho. Que Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza e nosso bem mais presente na nossa angústia. Aquele que estiver preocupado com o dia de amanhã, descansa só no Senhor. Deixa tudo lá. As deposita tudo nos pés dele, porque ele colhe as nossas lágrimas, nossas tristezas, e ele é o nosso único salvador. Não tem outro caminho a não ser por ele. Ali a gente encontra tudo. Ali preenche o nosso coração e renova a nossa vida. E eu quero agradecer também a você por acreditar em mim, acreditar na minha história, né? Porque eu sei que Deus, né, assim proporcionou esse encontro, né? Porque eu sei que através das minhas palavras, pessoas vão ser alcançadas, porque nada acontece em vão. Em tudo Deus tem um propósito, e eu sei que esse propósito de Deus na minha e na tua vida é muito grande, e eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa live. Eu creio muito nisso. Obrigada Amém. mesmo por ter me convidado. Fico bem feliz porque deu tudo certo, né? Sim, e você nem chorou Obrigada mesmo. muito. Você nem chorou muito, então tá Não tranquilo, né? chorei, estou aprendendo a controlar o meu interior. Amém. Eu engoli o choro, mas porque Deus já está tipo, sarando as minhas feridas interior. Isso é Sim. bom para mim, isso é bom. Então, muito Tá bom? obrigado. E vocês assistiram a live Histórias Reais, é o terceiro episódio. Hoje foi com a Simone Silveira. Silveira. Simone Silveira, tá bom? Um grande beijo. Tchau, boa semana, tá? Obrigadão. Obrigada.